Olá para todos, olá para todas as famílias aí do Kinedu. Esse aqui é uma aula de parentalidade positiva. Eu sou a Natália Pontes e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre letramento emocional ou alfabetização emocional, qualquer uma dessas duas terminologias que provavelmente vocês já ouviram. Caso vocês tenham alguma dúvida, vou pedir para deixar aqui no chat. Aí no finalzinho da aula eu paro para responder, tá? Então fiquem super à vontade para mandar a dúvida de vocês. Bom, gente, então entrando aqui no nosso tema de hoje, né, que é de letramento emocional, eu queria explicar um pouquinho o que é o letramento emocional. Então, basicamente, o letramento emocional é a gente conseguir entender aquilo que a gente sente, tá? E conseguir nomear aquilo que a gente sente. Então, acho que vocês já perceberam, né, que tem dias que chega no final do dia a gente tá completamente cansado, a gente tá irritado e tem dias que a gente tá não sei. Esse não sei é importante da gente tentar destrinchar o que é, tá? Tentar entender se isso é de fato cansaço, se isso é alimentação, se isso é frustração, se isso é fome, né? O que é isso? Porque quando a gente descobre realmente o que é, né, o motivo dessa nossa insatisfação, a gente consegue atuar sobre esse motivo, a gente consegue atuar sobre ele, então a gente acha uma resolução para este problema. Então, isso é um letramento emocional, tá? E eu queria trazer aqui, porque se ele é complicado para nós adultos, né, se a gente às vezes não consegue identificar aquilo que a gente está sentindo, imagine então para uma criança, né? Então, que também não consegue, né? Às vezes nomear ou falar. E por que é importante? É porque a gente comece a trazer isso para a criança. Porque quanto mais essa criança conseguir se expressar de uma forma bastante assertiva e quanto mais ela conseguir trazer o nome daquilo que ela está sentindo, né, ela conseguir demonstrar aquilo que ela está sentindo, muito provavelmente vai ser mais fácil para você entender, né, e para trazer uma solução para essa criança e também para a criança se expressar de uma forma que é um pouco menos agressiva, tá bom? Porque o que normalmente acontece, né? Uma criança que não sabe se expressar, ela não sabe falar que ela tá cansada, com fome, chateada, ela vai usar outras formas de se comunicar. E essas outras formas aparecem de diversas maneiras, né? Então, pode ser através de uma mordida, pode ser através de um tapa, pode ser através de um grito. Então, quando a gente traz esse vocabulário para essa criança, a gente mostra uma forma muito mais assertiva de comunicação, né? Muito mais propícia para que ela se comunique e que traz um resultado mais rápido, tanto para você, né, na sua posição de mãe, na sua posição de pai, quanto para a criança, né, para ela conseguir aquele resultado dela. Então, por isso que o letramento emocional é tão importante, tá? Porque é um pulo gigantesco, principalmente quando a gente fala de comportamento e quando a gente fala de disciplina, né? De como que a gente quer que essa criança se comova, como é que a gente quer que essa criança se comporte em diversas situações do cotidiano, tá bom? Então, aonde que começa, né? Como é que eu começo a fazer isso com o meu filho? Então, passo 1, que eu acho que é o passo 1 da parentalidade como um todo, é a gente se entender como pais, né? Onde que a gente se coloca. Isso tem muito a ver com o nosso autoconhecimento. Então, entender o que a gente sente de fato, tá? Como que a gente sente aquilo que a gente sente e também entender de onde que vem esse sentimento, né? Quais são alguns gatilhos que fazem a gente se sentir mais calmo, a gente se sentir mais irritado, a gente se sentir mais ouvido, a gente se sentir mais pertencente. Porque quando a gente entende o nosso funcionamento, né, a gente consegue ter uma relação mais interessante aí com o seu bebê, né, com sua criança, porque você não vai ter atitudes não pensadas, né, propriamente. Então, acho que o passo 1 é a gente praticar esse autoconhecimento. Então, eu vou dar uma dica super simples, assim, super simples mesmo pra gente fazer, que é o seguinte: naquele final de dia, parar um minutinho no final dos seus dias e pensar
em vários sentimentos que você teve, né, durante aquele dia. Então, sei lá, me senti empolgado hoje de manhã porque eu consegui fazer exercício. Me senti feliz porque eu comi uma comida que eu gosto. Me senti um pouco estressado porque, sei lá, meu filho não se concentrou da forma que ele se concentra para comer. E assim por diante. Tenta fazer uma captação de tudo aquilo que você sentiu, tá? Porque isso vai ser interessante para você entender o que está impulsionando o quê. Por exemplo, se o seu filho, né, quando você está num bom dia e ele, por exemplo, ele dá um pouco mais de trabalho para comer, você vai entender e você fala assim, meu filho não comeu, eu fiquei estressada. Mas às vezes o gatilho foi seu filho, mas o motivo do estresse foi o trabalho, entendeu? Ou foi porque você não fez exercício. Então, quando a gente faz essa recapitulação, a gente vai entendendo um pouco mais de quais são os nossos gatilhos, e isso nos ajuda aí no letramento emocional das crianças também, tá? Porque eles aprendem muito por repetição. Então, repetição, eu digo repetição do comportamento do pai mesmo. Então, não adianta muito a gente ficar falando, né, se a gente faz de uma forma diferente. Então, acho que o passo número 1 é sempre a gente focar na gente e em como que a gente reage às emoções, tá? Então, a minha recomendação, só recapitulando, para o letramento emocional começa em nós, pais. E é interessante a gente fazer um exercício diário de como que a gente se sentiu em determinados momentos do dia, os momentos mais relevantes, e tentar pensar quais são os padrões de comportamento, né? Eu sempre me sinto estressada, eu sempre fico cansada, eu sempre fico entusiasmada, porque isso vai te ajudar nesses gatilhos, que por tabela vai ajudar aí no letramento emocional do seu bebê, da sua criança, das pessoas que convivem aí com você, tá bom? Ponto 2, de onde que a gente começa? Então, acho que vocês já devem ter notado também, por exemplo, quando a gente vai aprender uma outra língua, que primeiro a gente entende tudo que eles falam, mas a gente não consegue se comunicar. Vocês já notaram isso? Então, aprender, sei lá, inglês, aí você fala, nossa, eu entendo tudo que eles falam, mas chega a hora de falar, eu não consigo falar. O que acontece, né? Nosso cérebro, ele aprende dessa forma. Então, primeiro a gente vai aprender as habilidades passivas para depois aprender as habilidades ativas. Ou seja, primeiro a gente vai ouvir e entender para depois começar a manifestar esse vocabulário por meio de palavras, tá? Para o bebezinho é exatamente a mesma coisa. Então, o bebê, quando ele começa a falar, né, quando ele começa a vocalizar, ele já sabe algumas das palavrinhas, tá? Ele já tem esse vocabulário. Então, ele já entende essas palavrinhas, apesar de não falar essas palavrinhas. Por ele já entender, o que é legal da gente trazer, né? Como é que a gente faz esse entendimento? A gente faz esse entendimento apresentando as palavras para o seu bebê. Então, desde pequenininho mesmo, é muito legal a gente ir narrando para o bebê o que está acontecendo, o que você está fazendo, porque isso vai trazendo um repertório de palavras para esse bebê que vai ajudar na fala, né, posteriormente. E dentro desse repertório, é legal a gente começar a trazer o nome das emoções e as emoções. Então, fala para o bebê, agora você está com fome, agora você está com sono, agora você está feliz, agora você está triste, você ficou bravo. E trazendo esse vocabulário, tá? Quando o bebê começar a verbalizar, né, a vocalizar, quando ele começar a falar, aí é mais legal também você ir praticando com o bebê. Então dá espaço para esse bebê falar, né? Não fala por ele, tenta ver o que sai, né? Como é que tá esse balbucio, como é que ele tá se expressando, tá bom? Então acho que essa é uma primeira dica, né? A gente contemplar no nosso vocabulário as palavras que são ligadas aos sentimentos e às emoções, tá bom? Uma segunda dica, seu bebezinho já começou a falar, né, ele já entende bastante, né, já tem um repertório interessante aí de palavras, já começou a vocalizar um sentimento ou outro, e ele teve uma crise de choro, por exemplo, né? Nesse momento que seu bebê teve a crise de choro, ele ainda está num aprendizado, então não propriamente ele sabe identificar o que ele está sentindo, né? Então, lembra do que eu falei no início da nossa sessão de hoje.
Se a gente não identifica, às vezes, o que a gente está sentindo, quem dirá o bebezinho? Então, o bebezinho tá lá chorando porque ele não sabe se ele tá com fome, não sabe se ele tá com sono, ele não sabe se ele tá irritado. Então, eu acho que é nosso papel, né, como pais, trazer esse vocabulário pro bebê. Então, olha pro seu bebezinho e fala assim, olha, você está com fome, você está irritado. Só que agora, diferentemente da primeira parte, né, que a gente apresentou esse vocabulário pro bebê, agora a gente está entregando esse vocabulário de uma forma um pouco mais consciente para ver se esse bebê começa a associar aquela palavra à emoção que ele está sentindo. Então, eu acho que esse é o princípio, assim, do letramento emocional do bebezinho. Trazer esse vocabulário para o bebê, né? Trazer essa solução. Fica tranquilo, bebê, o que você sente é isso. E você traz esse vocabulário para ele. Tá, então essa é uma segunda dica. Uma terceira dica, quando o seu bebezinho já tiver um repertório ainda maior, né, de palavras, já conseguir se expressar, é você ir perguntando para ele, né? Então agora você já não precisa entregar o vocabulário, mas você pergunta. Então o bebê provavelmente ele vai ter por volta dos 2 aninhos, por exemplo, 2, 3 aninhos, ele vai ter um ataque de choro, tá? Aí neste momento, quando ele estiver mais calmo, você pergunta e vê o que ele traz, né? Fala, e aí, bebê? E aí, filho? O que você tá sentindo? E vamos ver o que ele traz de forma espontânea, né? Porque essa é uma forma muito interessante da gente já validar se a criança já conseguiu associar aquilo que ela sentia com a palavra, o vocabulário adequado para expressar aquilo que ela sente. Tá bom? Então, recapitulando, né? Nessa aula a gente falou aí sobre letramento emocional. E eu acho que o letramento emocional vem de 4 formas, né? Primeira forma, nós pais pararmos e pensarmos nos eventos do nosso dia e como a gente se sentiu para entender padrões e entender gatilhos. Segunda forma, a gente narrar para o bebê, né, nas nossas ações, enquanto o bebezinho ainda é muito pequenininho, né, enquanto o bebezinho ainda não está falando, e já apresentar as palavras referentes aos sentimentos e às emoções. O terceiro ponto, quando o seu bebezinho tiver no início da vocalização das palavrinhas, a gente apresentar e entregar essa palavra, meio que nomeando mesmo aquele sentimento, né, do bebê. Então, o bebê está chorando, você fala assim, bebê, você está com fome, e você entrega essa palavra, ai, que alívio, ela sabe o que eu sinto. E o quarto é depois que seu bebê já tiver um repertório interessante de palavras, a gente perguntar proativamente o que o bebê está sentindo e ver o que vem de volta, tá bom? Então, é assim que começa o letramento emocional. Eu espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. E deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida no chat. Sem dúvidas para a aula de hoje. Então é isso, gente. A gente se vê na terça-feira, às 5 horas, ou aqui no nosso catálogo que tem as aulas gravadas do Kinedu. E para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. Então, um grande beijo e boa sexta para vocês. Tchau, tchau.